Uma questão curiosa para nós é a questão dos idolotites. Que vem a ser isto? No passado, nós sabemos perfeitamente, não havia frigoríficos, não havia geladeiras. Quando se matava um animal, a carne devia ser consumida às pressas, ou então salgada, para poder ser conservada. Caso contrário, entraria em putrefação. Muitas dessas carnes e desses animais eram consagrados e oferecidos em sacrifícios nos templos dos ídolos, dos deuses greco-romanos. Podia um cristão tomar parte neste banquete que se realizava nesse templo? Paulo aqui é bem claro. Quem tem comunhão com Cristo não deve ter comunhão com os demônios. Não que aquele Deus seja alguma coisa. Para nós existe apenas um único Deus. Mas aqueles lá, que o saibam ou não, estão imolando carne aos demônios. E eu não quero que tenhais comunhão com Cristo e com os demônios. Nada tem a ver as duas mesas, a mesa eucarística de Cristo e a mesa dos templos pagãos, com as carnes oferecidas aos ídolos que Paulo chama os demônios. Outra coisa conexa com esta, mas diferente, é o fato de alguém ser convidado na antiguidade a comer na casa de um outro, e um outro servir à mesa, e servindo à mesa, colocar como prato, ou um dos pratos, carnes imoladas aos ídolos nos templos. Podiam os cristãos comer dessas carnes? Paulo faz uma distinção. Se não lhe falam nada, se não lhe dizem coisa alguma, coma. Porque o ídolo não é nada. O ídolo não existe. E uma carne oferecida ao nada é carne do mesmo jeito que as outras. Porém, se alguém lhe disser, aquela carne foi antes oferecida a um Deus. Então, por causa desta pessoa, que normalmente tem uma consciência mais fraca, e havia essas pessoas também no cristianismo de Paulo, pessoas recém-convertidas que ainda carregavam um peso de paganismo, não pouco, nas próprias costas, para não os escandalizar, evitem comer estas carnes. Como princípio se poderia, mas se a minha comida for escandalizar o outro, se a minha ação levar o outro ao pecado, então eu me abstenho da ação, não por ser ela em si pecaminosa, mas porque eu não quero ser ocasião de escândalo e de pecado para o outro. Isto hoje não vale mais para nós, porque idolotites ou carnes imoladas aos ídolos não existem mais. Não existem mais templos pagãos. Porém, existem certos casos em que alguém pode usar da liberdade, ou de uma certa liberdade cristã, desde que não prejudique o outro, desde que não seja ocasião de escândalo para o outro. Use a sua liberdade em Cristo, use-a, mas tenha sempre um respeito pelo outro, como diz Paulo, pelo qual Jesus derramou o seu sangue. E se for preciso abster-se de uma coisa em si lícita para não se tornar
ocasião de escândalo para o outro, a caridade fala em primeiro lugar. A caridade me manda abster-me daquela ação.